Oi, oi, gente, sejam bem-vindos, vamos entrando. Eu resolvi fazer esse canal aqui porque eu ia trazer essa leitura pro Insta, mas ficaria muito longo, então achei melhor fazer assim. E essa é uma forma da gente se comunicar, né, e trazer aqui previsões. E aqui nós vamos fazer algo mais coletivo mesmo, tá? Vai ser bem diferente de quem faz tiragem pessoal comigo, né? Porque lá no particular a gente abre o campo de vocês, né? Com o seu nome, com o nome do seu chama. E tem toda uma questão espiritual, mediúnica também que se apresenta lá. E eu vou fazer um teste aqui, vamos ver como é que vai ser isso no coletivo, tá? Porque eu nunca fiz uma tiragem assim pro coletivo, eu tava pensando em trazer esse bloco lá pro Instagram, né? Mas, enfim, acho que vai funcionar melhor aqui no modelo do YouTube. Então, eu vou pedir já para vocês se conectarem aí com o coração de vocês, pra gente poder acessar esse campo. Pode ser que ressoe uma parte aí com vocês, né? Então, vai pegando aí o que funcionar melhor para vocês, o que ressoar no seu coração, tá? Porque por ser coletivo, né, a gente vai ter aí algumas interferências, tá? Mas eu acredito sempre no campo, na egrégora envolvida, tá? De todos, então eu acredito que quem acessar essa leitura vai estar mais ou menos na mesma egrégora, e eu vou também separar aqui por grupinhos, então a gente vai ter aí cada grupo, cada qual a sua egrégora e a sua mensagem. Eu acredito que a mensagem no todo vai ressoar para a maioria de vocês, e vai ter aí um detalhe ou outro que vocês vão adaptando, tá? Para a situação de vocês, tá? Então, vamos lá, chamas, ó. O primeiro grupo tá aqui, é esse oráculo, tá? Não é nem um tarô, esse é um oráculo das falas, aquele que eu uso de vez em quando lá no Instagram, e eu sempre uso nas leituras individuais. E aqui nós temos o tarô convencional no grupinho 2, que é o tarô do Rider-Waite. Eu gosto muito desse tarô tradicional e eu vou usar ele hoje aqui. Então, escolham aí qual grupinho de vocês, mentalizem a chama de vocês aí na mente e respirem fundo. Então, se você vai escolher o grupinho 2, é só depois da sua leitura, tá? Mas se quiser ficar aqui, bisbilhotar o que vai sair pro 1, fica à vontade. Eu vou começar, então, fazendo a abertura das falas, tá? E vai ser bem rápido aqui, tá? Até esqueci de falar como que vai ser essa previsão. Nós vamos fazer a previsão aí dos próximos 7 dias, tá? Qual é a tendência para essa semana, né? Desse ser amado agir, do chama agir com vocês, tá? Então, qual a tendência de atitudes aí dele para essa semana? Vamos começar com as falas, o que ele gostaria de te dizer essa semana. Então, o que é que vai nortear o campo de vocês nessa semana que está se iniciando? Então, né, como que ele vai estar se sentindo, o que ele gostaria de dizer para vocês. Vamos lá, mentaliza aí o seu chama e vamos para as falas. A primeira fala, ó, já diz assim: muitas coisas me lembra você, tá? Então, tem muitas coisas aí, vai ter muitas situações no qual ele vai se deparar durante essa semana que vai lembrá-lo sobre você, que você vai estar ali na cabeça dele, sabe? Então, vai ter situações, pessoas, lugares, cheiros, cores, músicas, entendeu? Muitas coisas que vão tocá-lo aí nessa semana, que vai te lembrar você, tá? Mais uma fala, vamos lá. Diz assim: você chegou mais perto do que qualquer outra pessoa, então é como se você tivesse visto a alma dele ali por dentro, sabe? E ele sabe que você acessou ele de perto, tá? Você acessou esses sentimentos, talvez até traumas dele, então teve coisas aí que você viu, que você conseguiu enxergar sobre ele, que ninguém mais tinha enxergado, tá? Nenhuma outra pessoa tinha visto. E a terceira fala é: eu espero que você possa me perdoar um dia. Então, a gente já tem essa menção aqui que ele pode ter te deixado, ele pode ter corrido, pode ter fugido de você. E aí tem essa questão aí dele achar, né, dele querer que você o perdoe um dia, tá? Dele ter essa esperança aí desse perdão, de receber esse perdão de você. Então, alguma coisa aconteceu aí, tá? Pode ser que ele correu, pode ser que ele tomou alguma outra atitude que não foi legal pra você, tá bom? Então, vamos lá pra tendência de atitudes dele aí, tá? Para os próximos 7 dias. Vamos ver como é que vai estar o chama de vocês aí nesses próximos 7 dias. Opa, a gente já tem aqui Arcano Maior da Imperatriz, então a gente vê aí
ele querendo nutrir, tá? Algo em relação a vocês. A gente já vê que tem aí realmente algo que vai ser nutrido, que são as memórias, tá? Ele diz aqui, ó, muitas coisas me lembram você. Então, é como se ele quisesse nutrir cada vez mais isso, tá? Então, assim, se tem uma música que lembra vocês, ele vai querer ficar escutando essa música, entende? Se tem ali um filme no qual vocês, né, tiveram uma conexão, pode ser que ele queira rever isso. Além disso, né, Arcano da Imperatriz nos diz muito mais, né? Eu vejo aí uma questão de criatividade também, entende? Ele querendo aí se mostrar pra você, realmente, a Imperatriz é aquela que nutre mesmo, tá? E que traz criatividade para aquilo, que traz vida, que traz essência para as coisas. Então, ele pode querer se mostrar mais para você, tá? Nessa semana, ele pode querer aparecer, ele pode querer fortalecer esse sentimento que ele tem por você. Gente, só saiu arcano maior aqui, tá? É mesa de chamas. Sempre quando eu abro, né, no pessoal, é um avalanche aqui, porque é inacreditável, tá? Só saiu arcano maior. Então, vamos lá, essa semana aí, né, o Chama de Vocês vai estar, assim, querendo se mostrar um pouco mais pra vocês, tá? Eu vejo uma abertura maior, tá? Ele querendo aí mostrar que ele tá vivo, né, querendo mostrar que ele tá te vendo. Ele vai começar ali, né, a aparecer pra você, a ver que tem ali um certo interesse em que você o veja, em que você o perceba, e ele quer que você perceba que ele também tá te vendo, entende? Então, assim, se vocês têm contato em rede social, você vai ver que ele tá vendo ali essas coisas, que ele tá dando uma bisbilhotada. Com o arcano da Imperatriz, a gente também fala de movimento, tá? Porque esse arcano é um arcano que se movimenta, que faz, acontece, que empreende ali novos projetos, tá? Que nutre novos projetos e situações. Então, pode haver aí conversa entre vocês, pode haver, sim, uma comunicação, uma procura, tá? E é algo novo. Com a Imperatriz, a gente sempre fala de inovação, a gente sempre fala de novidades mesmo, tá? Então, pode vir aí uma comunicação nova entre vocês, tá? E aqui a gente tem arcano maior do mundo. O que vemos aqui de bloqueio para vocês é uma finalização aí que precisa ocorrer da parte dele, ou da parte de vocês, ou de ambos, tá? Então, assim, vocês estão aí em um processo de vida que já vem há um longo tempo, tá? Em vários âmbitos, tá? Da vida de vocês. Então, podem estar em relacionamentos já longos, casamento, em uma mudança de lar, em algo assim que envolva um processo de vida, um patamar de vida, né, que já toma um tempo na vida de vocês e que vai precisar haver aí essa mudança, essa transformação. E isso daqui impede, tá? Essa comunicação de vocês. Pode até haver aí troca de mensagens e tal, mas esse arcano maior do mundo aqui impede a união de vocês, tá? Então é o que vem bloqueando aí a dinâmica de vocês. E a gente vê que isso nessa semana vai estar bem evidente, tá? Vai ter aí uma movimentação da parte dele, querendo se mostrar pra vocês, querendo se achegar perto de vocês, né? Mas tem aí uma finalização necessária, né? De um ciclo grande na vida de vocês que precisa ocorrer. E a gente vê que essa finalização ainda está em vias de. Então, assim, se vocês estão em um casamento, ou ele também, né? Tem aí uma vontade de sair desse casamento, mas ainda falta muita coisa pra finalizar isso, entende? Ainda tem muitas questões ali que envolvem esse ciclo, né? E não é tão simples assim, tá? Então, a gente vê esse arcano do mundo aqui no meio de vocês, entende? Aqui, com a tendência futura para essa semana, né? Então, no findar desses 7 dias, a gente vê que esse intuito dele de te escrever, de se aproximar, vai ter aí uma reviravolta, tá? E não vai ser uma reviravolta muito boa, tá? Porque a gente tem arcano maior da torre. Então, assim, vamos supor que ele te mande mensagem ali, né? Proponha um novo começo ali, então vocês começam a trocar mensagem, aí vem esse novo início, né? E aí, de repente, no final desses 7 dias, ele vai lá e te bloqueia de novo. Então, vamos supor que vocês estavam bloqueados, estavam ali sem contato, entende? Estavam no momento de separação, de afastamento. Surge aí um novo início, algo diferente, uma movimentação legal. E depois, no findar desses 7 dias, de novo, tem aquela reviravolta, aquela questão do corre, né, do bloqueia e do se afasta de novo, porque a gente tem arcano maior da torre. Com o arcano maior da torre, a gente ainda tem uma menção maior de que
essa pessoa aqui, né, que precisa finalizar um ciclo aí, né, pode colocar tudo a perder ou até, assim, uma terceira pessoa, tá? Se o seu chama tá casado, né, essa pessoa no qual ele tá casado pode ver essas mensagens e aí pode gerar uma briga, sabe? Essa coisa vem à tona e aí vem esse desmoronamento, vem essa briga, vem esse vexame que, né, aparece aí pra todos e acontece ali um afastamento, muito provavelmente uma ruptura dessa comunicação que tinha começado entre vocês. Entende? Essa ruptura vem por conta de uma verdade que vem à tona, tá? E principalmente porque esse ciclo maior aqui precisava, né, de um fechamento ali, de uma definição e não houve, entende? Então, vai acontecer basicamente isso. Eu não consigo trazer muitos detalhes, porque a gente só tem arcano maior. Então, nós estamos falando do plano de fundo, do campo de vocês, tá? Então, para essa semana, a gente vê aí um campo cheio de energia, um campo muito aberto, né? Tanto para uma comunicação novamente, tá? Uma nova comunicação entre vocês, mas também no final vem aí uma tendência de um possível afastamento, tá? Eu sinto muito em dizer isso para vocês, né? Mas é isso que a gente vê aqui inicialmente, tá? Então, para essa semana é isso. Semana que vem a gente volta com mais leituras aqui para vocês. Eu vou aproveitar e tirar só um conselho. Um conselho aqui para vocês do grupo 1, né? E bora pro grupo 2 logo em seguida, tá? Então, fica aí só para vocês pegarem o conselho. Aqui é um conselho do seu mentor, tá? Grupinho 1. Pode ser em relação à dinâmica de chamas gêmeas, pode ser para a vida de vocês mesmo. E a gente vê aqui o conselho no Pajem de Copas. Eu vou pegar aqui o nosso caderninho e aí a gente lê mais detalhadamente. Diz assim: existe serendipidade e magia aqui, como o primeiro suspiro de amor ou um primeiro beijo. Tudo pode acontecer neste momento. Tá vendo? Arcano da Imperatriz, como se fosse um novo início ali, aquela sensação boa de um novo começo, tá? Esteja aberto a milagres maravilhosos. Esta é a carta onde o impossível se torna possível. Aqui. É o que a gente tá falando aqui desse arcano maior da Imperatriz. A mesa de vocês se abriu desse jeito, certo? E segurá-la em suas mãos é um sinal de que eventos inesperados e fortuitos estão vindo em sua direção. Traga entusiasmo infantil para o desconhecido e seja receptivo a qualquer reviravolta inesperada em sua jornada. Esteja aberto à inspiração vinda dos mais estranhos lugares e preste atenção às reflexões intuitivas que chegam, pois elas darão asas à sua imaginação. Enquanto você aproveita este momento estranho de pensamento único, certifique-se de que você não esteja sendo excessivamente sensível ou que esteja bloqueando o seu próprio fluxo porque está tentando controlar o processo. Permita que suas emoções sigam as migalhas de pão de alegria. Brinque um pouco mais. Faça algo bobo. Mantenha-se curioso sobre qualquer sentimento de admiração e permita seu lado sonhador sensitivo sonhar. Legal. Então é isso, tá, grupinho 1? Vamos para um mantra, tá? Que vocês podem mentalizar esse mantra ou falar em voz alta, enfim. Repetir quantas vezes vocês acharem necessário durante esses próximos 7 dias, durante essa semana, tá? Que é o seguinte: o mundo é minha ostra florescente e eu sou uma pérola animada para ver o que acontece a seguir. Bom, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou pedir para vocês deixarem aí qualquer emoji, um comentário, me falando se vocês curtiram esse quadro aqui, né, de trazer a tendência futura aí do seu chama para os próximos 7 dias, para a próxima semana. Me deixem também aí comentários se vocês acham que é legal esse tema ou se vocês querem que eu traga aí outros temas, também comentem aqui, por favor. Mas é isso, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima semana. Oi, grupo 2. Vamos entrando, vocês escolheram o Tarot do Rider-Waite. Lá na introdução que eu fiz, eu não falei qual seria o tema dessa leitura, tá? E vai ser, assim, sobre os próximos 7 dias aí, sobre essa semana, como o chama de vocês muito provavelmente tende aí a agir, ou quais acontecimentos podem vir, tá? Com base no campo coletivo, tá? Desse segundo grupo aqui, que é o grupo de vocês. Então, eu vou começar já tirando aqui, primeiro as falas, tá, dele. Então, a gente vai buscar as falas que vão nortear aí essa semana. Então, o que ele gostaria de te dizer durante esses próximos 7 dias, tá? Mentaliza aí o seu chama, tá, grupinho 2, e vamos descobrir aí. Vamos lá, a primeira fala diz assim:
eu me afogo em trabalho pra esquecer você, então eu me atolo ali de trabalho pra te esquecer, tá? Então esse ser amado aí, esse seu chama deve estar trabalhando o dobro, tá? Do que geralmente faz, pra tentar não lembrar de você, ou pra não ter tempo mesmo, sabe? Aqui a segunda fala diz, I lost myself for a little while, eu me perdi por um tempo, tá? Então é como se ele tivesse se perdido dele mesmo, tá? Em algum momento ali ele se esqueceu de quem ele era, tá? Quando te conheceu, muito provavelmente, né? Esse sentimento aí de perda de autenticidade, de identidade acontece, tá? Então foi basicamente isso. Pode ser que vocês se conheceram recentemente, inclusive, né? Aqui, a terceira fala diz: eu e você éramos muito jovens, tá? Então é como se o tempo não tivesse sido correto aí pra vocês, como se vocês tivessem se conhecido num momento ruim, tá? Em que um não estava ali disponível pro outro e principalmente não tinha essa disponibilidade de maturidade mesmo, sabe? Aqui pode ser que um de vocês seja mais jovem que o outro, entende? E aí tem essa justificativa, tipo, eu era muito jovem, né? Nós éramos muito imaturos, ou eu sou muito jovem, mais jovem que você, enfim, tem essa questão da idade aqui, tá? Então pode ter uma diferença de idade. A gente já vê que essas são as falas do que ele gostaria de te dizer durante essa semana, tá? Que tá iniciando agora. Então a gente vê um chama e uma chama trabalhando muito, né? Talvez vocês trabalhem juntos, eu não sei. Me digam aqui nos comentários se é isso, tá? Se tá ressoando pra vocês. Enfim. E teve ali uma perda, né, até de, não é nem de consciência, mas de auto-identidade mesmo, quando te conheceu. Isso acontece muito no início, tá? Quando você reconhece ali sua alma gêmea, o seu chama gêmea, meio que você adentra num mundo, né, que você esquece de quem você era. Na verdade, você se perde para quem você era e você começa a se reconhecer um novo ser. Tá? Então é basicamente isso que tá acontecendo aqui com ele. Aqui tem uma questão de maturidade também, então faz muito sentido nessa questão de ter se perdido, né? Como se ele tivesse ali muito ingênuo antes de te conhecer e depois ele foi, os olhos dele foram abrindo ali, né? Até uma forma do despertar é isso, tá? Vamos ver aí quais serão as atitudes, as tendências de atitudes desse seu chama para essa semana. Ó, de novo, né, começou aqui, abrimos a mesa com Arcano Maior, lá no grupinho 1 só teve Arcano Maior, então assim, uma semana de muita energia, o campo muito aberto. Aqui a gente vê um campo aberto para uma certa paralisação, então se vocês estão separados, a gente vê essa tendência a continuar, tá, desse afastamento. Arcano Maior do Eremita fala disso, um afastamento, mas não é aquele afastamento ruim, sabe, de imaturidade mesmo, de falta de consciência, não é. É um afastamento que traz uma sabedoria. Então, alguém tá afastado, mas para entender esse processo todo, para também se autoconhecer, olha, aqui a gente falou disso, né? Que houve ali uma perda de identidade num certo momento ali, quando te conheceu ou quando te reconheceu, certo? Então, aqui a gente vê um afastamento nesse sentido de alguém tentando buscar ali a sabedoria interna para entender o que é que tá acontecendo, para entender, inclusive, essa dinâmica, tá? Então, eu vejo assim, né, esse afastamento como um objetivo, um propósito maior, entende? Por mais que, né, para vocês ali o momento de afastamento seja bem difícil, para nós, né, eu entendo muito bem isso, tá? Já passei por essa fase, hoje já tô numa fase muito mais tranquila com relação a isso de separação, de afastamento, entende? Então, assim, é difícil lidar com esse afastamento, mas é necessário. Esse é aquele tipo de afastamento que é necessário, entende? Porque vem uma sabedoria por trás. É como se viesse ali um momento onde ele vai realmente amadurecer para a dinâmica, tá? Com o Arcano Maior do Eremita. E aqui a gente vê, né, que tem um bloqueio aí para união de vocês ou para um retorno, certo? Se vocês estão separados. E o bloqueio é uma tristeza e uma certa, até quase uma depressão por conta de um sofrimento afetivo, tá? Que houve aqui. E muito provavelmente esse sofrimento está falando sobre o relacionamento de vocês mesmo, tá? A gente tem o 5 de copas, então eu vejo como se ele tivesse se arrependido de ter terminado com você ou de vocês terem se separado, tá? Aqui a gente vê ele chorando leite derramado mesmo, tá? Então, assim, pode ser que vocês aí se separaram e ele não tomou muita atitude, tá? Ele simplesmente ficou ali omisso, entende? Houve a separação e você percebeu que não teve ali meio que uma vontade da parte dele, né? De querer estar com você ou de querer reatar. E realmente, tá? Ele não tomou essa atitude porque ele precisava entender tudo que estava se passando internamente,
tá? Dentro dele, a partir ali do momento que ele entrou na dinâmica, muita coisa dentro dele mudou. A gente já vê isso daqui, ó, quando ele disse que ele se perdeu dele mesmo por um tempo. Ele precisava entender isso, tudo que estava acontecendo dentro dele. Muitos traumas vieram à tona, tá? Com o arcano do eremita, a gente vê coisas do passado vindo à tona, muitos traumas. E ele precisou lidar com isso. E aí, quando ocorreu a separação entre vocês, ele não teve nem gás, nem força ali, né, pra recorrer a isso, ou pra, né, te procurar, enfim, pra tentar reverter essa situação. Hoje ele se arrepende por conta disso, tá? Pra uma outra parte de vocês aqui, é difícil fazer leitura coletiva, porque a gente entende que tem um campo muito aberto aqui, tem muita energia, né? Muitas pessoas vão se conectar, e para uma outra parte de vocês, a gente vê ele ali sofrendo por uma perda, tá? E aí pode ser uma perda afetiva, tá bom? Ele pode ter terminado um relacionamento recentemente e ainda tem ali um vínculo com aquela outra pessoa do passado, um ex, né? Uma ex, e existe esse sofrimento ali, tá? E por isso ele não consegue se entregar para a dinâmica. Então, ele tá no processo de entender tudo isso que aconteceu na vida dele, foi a dinâmica com você, né, que se iniciou, ali um término que foi doloroso pra ele, tá? E ele não sabe ali pra que lado olhar, tem muitas perdas que aconteceram aí na vida dele, tanto desse ex-relacionamento quanto dele com ele mesmo, entende? Ele se perdeu dele mesmo por um momento, porque agora ele tá no momento de se autoconhecer com base em tudo que a dinâmica trouxe, tá? A dinâmica, quando chega, vem trazendo uma abertura espiritual muito grande, tá? E com essa abertura espiritual, a gente se ilude em pensar que já vem logo várias curas. Não é assim. Vem os traumas, entende? Então, os traumas vêm à tona. E pra ter oportunidade de lá na frente, quando a pessoa se abrir pra isso, começar o processo de cura. Então, eu vejo ele lidando com tudo isso, tá? Com muitos traumas, e principalmente traumas relacionados a perdas afetivas. Então, ex-relacionamentos, ele pode viver muito no passado, tá? Pode ser uma pessoa que não conseguiu ali superar o passado, entende? Então tem essa dor, essa perda aí. Aqui a gente, para uma pequena parte, também estamos falando de luto, tá? Então ele pode estar passando aí por um luto, tá? Um momento de chorar ali por um ente querido que se foi. E aí é muita coisa para que ele ainda dê vazão para a dinâmica, que já é uma coisa que traz aí um turbilhão de sensações e de sentimentos, que é difícil aguentar esse tranco, entende? Com o arcano maior do mundo, a gente vê uma tendência aí dele finalizar alguns ciclos que precisavam na vida dele, tá? Principalmente no âmbito afetivo, porque a gente tá falando muito desse lado afetivo, tá? Então é ele entender essas perdas, ele começar a entender essas perdas e aprender a lidar com isso com uma certa maturidade, entende? Com essas perdas afetivas mesmo, tá? Seja de um ex-relacionamento, seja de alguém, de um ente querido que partiu, e a perda do eu dele mesmo, sabe? Dele se reencontrar um novo eu, mais maduro, mais espiritualizado. Então ele vai lidar com tudo isso e vai ser um fechamento disso tudo muito positivo para vocês, para a dinâmica, tá? Então vocês, no final desses 7 dias, vocês vão perceber aí o campo de vocês mais leve, mais alegre, mais fluido, tá? Não que ele vá aí já mandar uma mensagem para você, entrar em contato. Não vemos ainda isso, porque o arcano do eremita é um arcano que toma um certo tempo, tá? Então a gente vê aí um arcano mais lento, vamos dizer assim, tá? Mas o campo já vai estar muito mais aberto, vocês já vão sentir um espelhamento muito maior de abertura mesmo desse campo para que flua para algo melhor. Então, muito provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter aí aberturas positivas para vocês, tá? Tanto se vocês escolherem aí na próxima semana grupinho 1 ou 2, muito provavelmente a egrégora dessa turma, né, desse grupo vai se abrir de uma forma melhor, mais positiva. Então, o fechamento desses próximos 7 dias é um campo mais aberto para que ele finalize essas pendências emocionais que ficaram na vida dele, tá? Então, ele vai começar a entender que precisa fazer essas finalizações. Aqui a gente pode, né, se referir também a divórcios energéticos, tá? Que tem aí esses enlaces, né, esses emaranhados emocionais com outras vivências, com outras pessoas, ele vai entender que precisa haver esses divórcios, esses desemaranhamentos, tá? E que as coisas do passado precisam ficar no passado, as tristezas que aconteceram com relacionamentos do passado precisam ficar lá no passado, e isso é um grande avanço, tá? Arcano maior do mundo aqui fala de um patamar elevado nesse sentido, um avanço muito positivo, e ele finalizando esses ciclos aqui de tristeza, de decepções, de arrependimentos, de relacionamentos que ficaram no passado, inclusive das atitudes que ele teve com você, que também o deixam triste, tá? Ou também o fazem se sentir arrependido. Então ele vai começar a lidar com isso, tá? E vai fechar esses ciclos afetivos, esses sentimentos que ficam em aberto dentro dele, para que ele possa renovar esse espaço, né, no coração para novos sentimentos, com você principalmente, em um espaço mais limpo, tá? Por isso que a gente vê Arcano Maior do Mundo
prestes aí a abrir um espaço muito novo no coração dele para que ele inicie algo mais leve com você, entende? Então tem uma abertura muito positiva. Grupinho 2 tem uma abertura legal aqui, tá? Pra frente, tá? Pro futuro próximo, porque essa próxima semana ainda vai ter paralisação, ainda vai ter essa separação, mas com consciência, tá? É uma coisa positiva. Arcano maior do eremita traz essa questão positiva da sabedoria mesmo, sabe? Eu vou tirar agora um conselho do seu mentor pra vocês, tá? Do grupinho 2. Então, vamos lá. Para o conselho, temos aqui 3 de ouros. Eu vou ler pra vocês a mensagem do livretinho e a gente vai fechar essa mesa, então, com essa mensagem pra vocês, tá? Diz assim: trabalhar com outras pessoas nos oferece a oportunidade de aprender uns com os outros e misturar energias para criar algo totalmente novo. Procure por colaboradores conscientes, como mentores, aprendizes ou ambos. Co-criar juntos para o bem de todos é uma magia poderosa, e esta carta de trabalho em equipe e senso de comunidade chama você para adicionar sua essência única ao cenário. Lembre-se de que seus relacionamentos são a base de seu bem-estar, e se você estiver tendo problemas com os outros, procurem alinhar metas para cultivar a paz. Relacionamentos mutuamente benéficos dão igual importância à sabedoria e à maneira de ser no mundo de cada um, independentemente da hierarquia relacional. Todo mundo tem algo único e encantador para acrescentar. Quando os caminhos da vida estiverem entrelaçados, esforce-se para criar estados harmônicos enquanto tece seu caminho dentro e fora dos dias dos outros. Receba pessoas em seu coração e abra as portas com possibilidades que não existiam antes. Muito legal, tá? Então, essa é a mensagem para vocês. Vocês vão extrair o positivo disso daqui, tá? Tanto para a área que vocês escolherem aí na vida de vocês, ou para todas, tá? Seja afetiva, seja profissional. Aqui a gente tem uma ênfase maior no profissional e na vida no coletivo mesmo, tá? E um mantra para vocês recitarem aí, repetirem nesses próximos 7 dias, durante essa semana, é o seguinte: eu entro na vibração da colaboração consciente. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que dê certo esse nosso fórum aqui, né, de trazer aí um parâmetro do seu chama aí para a próxima semana, tá? Então, na semana que vem eu apareço de volta aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, tá, dessa leitura. Pra mim foi um pouco difícil, porque eu tô bem acostumada a fazer só as leituras individuais, então eu consigo ter uma certeza muito maior das informações, né, que aparecem aqui através dos arcanos. Aqui a gente vê, eu sinto um campo muito mais amplo, então é difícil, né, transmitir a mensagem com mais propriedade, mas eu espero que vocês comentem aqui se fez sentido pra vocês, né, e também se esse tema tá ok, se vocês querem que eu traga outros temas a respeito da dinâmica de vocês. E é isso, muito obrigada, uma ótima semana pra vocês e até mais.